vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história de transformação. E nesse 11º episódio eu vou conversar com a Patrícia Santos. A Patrícia é atleta da equipe paralímpica de natação, sediada aqui na cidade de Botucatu, pelo time Nauru. Ela treina aqui com a equipe e também é uma atleta aí de alto rendimento, de alta performance. Ela vai contar para a gente como a vida dela passou aí nesse tempo todo até ela chegar hoje nessa modalidade, tá bom? Então eu agradeço muito por você estar conosco nesse vídeo. Siga-nos também no perfil Transpire e Transforme nas nossas redes sociais e aproveite muito que tem, além de uma história sensacional, a Patrícia fala muito bem, então tem muitos conselhos práticos também para a gente, tá bom? Valeu mesmo, muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história de transformação. E eu estou hoje aqui com a Patrícia. A Patrícia, ela é atleta da equipe de natação paralímpica aqui da cidade de Botucatu, time Nauru. E ela vai contar para a gente como foi a história de transformação, como tem sido, né? A gente não termina, né? A gente, na verdade, a gente vai dia a dia aprendendo, vai mudando, vai aperfeiçoando. Então, como tem sido a história de transformação dela, que eu acredito que tenha muitos ensinamentos e possa nos ajudar muito a nos inspirar, nos motivar. A gente que tenha sempre a tendência de reclamar muito, de barriga cheia muitas vezes, então eu acho que algumas histórias de pessoas que tiveram uma vida e passaram por uma experiência de vida completamente diferente da nossa, tem muito a nos ensinar. Patrícia, obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado mesmo, valeu. Você que vem de uma rotina braba de treinos aí, e agradeço muito você estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Me seja privilegiada aí pela oportunidade. E é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade, assim. É isso aí. Ô, Patrícia, você está com quantos anos agora? Qual a sua idade? A Mais ou idade da menos, Ida. então, vai. Eu tenho orgulho de falar que eu tô com 45 anos. Você está com 45, legal. E você é de onde? Você nasceu onde? Eu sou do Espírito Santo. Você é do Espírito Santo? Espírito Santo. É, que legal. De Vitória mesmo, não? Então, eu moro no bairro de Cariacica. Morava lá, no bairro de Cariacica. É, Lá é na capital, em Vitória. lá em Vitória É porque mesmo. tem a capital e tem os bairros adjacentes. Então, é um dos bairros da Grande Vitória. Então, Ah, legal. no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Minha família reside lá. Tá. E aí você nasceu e se criou lá, passou a tua... Sim, eu nasci. Na verdade, eu costumo dizer que a aventura já começou no parto. Eu nasci numa viagem, minha mãe de 6 meses e meio, eu sou prematura. Então, minha mãe me teve na estrada. Pergunta se nasceu no asfalto, Nossa! literalmente. Mas é uma das partes das aventuras que a vida nos reserva aí. Um É, bom guerreiro já começa na batalha no ventre, filho. já chega antes da hora e já vai Já sai arrumando. na guerra, já sai na guerra, já sai na luta. E eu que lute para sobreviver, né? Então, a batalha foi válida. Eu estou aqui vivenciando cada momento um melhor que o outro, eu costumo dizer. E a sua batalha começou cedo, então. Você já chegou com Começou seis. cedo. Aí, tipo, nasci no meio de uma viagem de Vitória, de Minas para Vitória. E aí fui socorrida para Vitória depois, aonde que eu residi até 2019. Tá. 2019 eu dei uma guinada. Aí a gente vai chegar lá, vamos chegar lá ainda. Mas aí você É ficou o verdade. tempo todo aí da tua infância, tua adolescência, tal, você ficou o tempo todo em Vitória, estava estudando, trabalhando. Como é que foi aí esse período da tua infância? Como é que... Foi uma infância bem trabalhística, né? Porque eu comecei a Aham, trabalhar com 8 anos. Com 8 anos eu já trabalhava, para ajudar não só na renda, sim. mas minha mãe tinha uma metodologia que mente vazia é labirinto para o diabo e mente ativa é conquistar o mundo. Então, ela Boa. procurava a todos nós para trabalhar, para não, por morarmos na época no bairro de periferia.
Então, a preocupação da minha mãe era que você não se tornasse uma mulher de vagabundo e nem que seu filho se tornasse um vagabundo em si, né? Porque a gente costuma dizer vagabundo, hoje eu costumo dizer para os meus filhos que vagabundo é quem tem tudo dentro de casa e não dá valor. Tem ladrão, tem assassino e tem o vagabundo. O vagabundo é quem tem tudo e não usa nada, entende? Não valoriza nada. Sim, E minha mãe deu de cedo, colocou isso pra gente para não entrarmos no caminho errado, graças a Deus, ninguém entrou no caminho errado. Mas a diversidade, quando ela tem que acontecer, ela acontece. sim. Então, eu morei a vida toda em Vitória, cresci, estudei, tive filhos, criei meus filhos lá. E hoje, me vendo hoje, eu agradeço cada coisa que eu tive a oportunidade de viver. Poxa, Não é porque eu morei no bairro, não é porque a gente morávamos num bairro de periferia e todo mundo tarja, tá errado. Tem pessoas de grandes valores, tem pessoas de imenso potencial e claro. somos marginalizados porque moramos no bairro, né? Não é o bairro que me condiz que eu sou aquilo, e pelo contrário, é o meu local de moradia, onde que eu tenho um teto, onde que minha família tem um teto, e quem faz a dignidade desse teto é cada indivíduo, como nossa família fez, graças a Deus. Quando eu sofri meu acidente, sonhos e sonhos, eu jogava futebol feminino, aí você mescla falta de orientação, uma orientação mais precoce, engravidei nova, tive 2 filhos, de criação, individual, né, porque, o pai do meu filho mais velho não quis o acesso na época, eu era muito nova. O pai do meu segundo, ele veio a falecer, e nessa brincadeira acabei criando meus 2 filhos, eu e Deus, e a circunstância que a vida foi nos levando. Isso com. Bom, então, assim, você falou da criação de vocês, vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 5 irmãos, 3 meninas e 2 meninos. Tá. E aí, então, quer dizer, ali todo mundo tinha que já trabalhar, Trabalhar, estudar. aprender o valor da vida, estudar. Mamãe botava, ó, no final de semana, domingo você trabalhava na feira, no meio da semana você vendia doce, vendia picolé, ela fazia cocada. Na, os melhores locais de conhecimento da minha vida é porta de hospital, porque é um local que é uma renda certa. Você chegava em tal horário, você fazia consulta, você fazia os seus exames, ainda saía com dinheiro. É desse jeito, literalmente. Aproveitar a oportunidade sempre, né? Sempre, né? Minha mãe falava que ó, quem faz ocasião é o momento. E aí, tipo, ia meus irmãos o quê? Tô com 45, meu irmão tá com 39, minha irmã 38, meu irmão 34 e minha irmã mais velha 40, 51. 50, Ah, 51. tá. Então Minha irmã mais velha. você é a Eu segunda sou a aí. segunda mais velha. É, Mas aí mas. fomos criados nós quatro, né? Minha irmã mais velha foi criada pela minha tia. Aí Aham. então a responsabilidade dos irmãos mais novos sempre foi minha. Sua, sim, sem dúvida. E eu ia trabalhar, eu ia para a escola, levava os outros três. Eu saía da escola para onde eu fosse, eu ia com todos os três. Então, minha mãe gerou os filhos, mas quem criou meus irmãos foi eu. Né? Sim, Então, nós acabamos nos criando, né? Minha mãe sabia botar o alimento e não deixar que nada faltasse dentro da nossa casa. Graças a Deus, ela como viúva, mãe de 4 filhos, de 5 filhos, né? Ela nunca deixou a gente ficar na porta do seu ninguém, não podíamos pegar nada do seu ninguém, e se não chegasse dentro de casa com cada coisa de quem foi que mandou, o pau comia. Então, eu tive esse privilégio de ter essa criação. E eu acho que isso muito foi uma base para que eu tivesse a cabeça, sem dúvida. como eu tive É, no momento que minha vida virou de cabeça para baixo, é. em 2001, Então, 25 de janeiro de exato. 2002. Esses Começou em valores. 99, né? 99 para no final de 99 para 2000, que foi o falecimento da minha mãe. Um ano e meio, ia fazer um ano e meio que minha mãe tinha falecido, veio o meu acidente. Tá.
Mas eu quis trazer um pouco o resgate um pouco da tua infância e da tua adolescência, exatamente porque no momento mais difícil que você já vai falar para a gente, esses valores que a tua mãe te ensinou, esses valores que você teve dentro de casa, foram fundamentais para você não ter uma reação diferente da reação que você teve. Quer dizer, você manteve esse espírito guerreiro para passar por tudo aquilo que você passou. Então, essa tua formação, mesmo numa condição, um bairro de periferia, mas como você mesma disse, quer dizer, isso não retrata quem vocês são, né, com aquela visão que a sociedade tem de pessoas marginalizadas, tal. Quer dizer, era uma família correta ali, valor pra caramba, caráter, honestidade, dignidade, e isso foi fundamental, porque isso formou o teu caráter e dos teus irmãos também, seguramente, né? Sim, infelizmente as pessoas tarjam a gente, caráter e eh, são coisas, valores que não têm preço. A Exato, vida não tem perfeito. preço. É como você valoriza elas, são as suas conquistas, são a sua base de ensinamento. Uhum. Eu tive o privilégio de ter o ensinamento da minha avó, com quem eu tive mais contato, depois da minha mãe, antes da minha mãe. Minha mãe ficava muito fora, né? E hoje em dia, na maioria da que eu observo hoje, nós perdemos determinados valores, que é aquele carinho. Se você me perguntar hoje, eu sou uma pessoa que eu sou super amorosa, eu tenho um coração imenso, mas eu te confesso que eu, Patrícia Pereira, não sei demonstrar muito isso, porque talvez tenha sido a forma como eu fui criada. Não Sim, soube o que é muito abraço, esse negócio de beijo. É, Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio, coisas que o esporte está me resgatando. Quando eu falo que o esporte resgata, são coisas que às vezes muitos de nós atletas, quem se tornou atleta, né, como foi o meu caso, eu não nasci uma atleta, o destino me transformou em uma atleta. Entende? Essa é a verdade. As oportunidades me transformou em atleta. E eu quis me visualizei com essa atleta e estou alimentando essa atleta até hoje, graças a Deus. perfeito. Mas, infelizmente, a gente não tem muito disso, não tivemos muito disso na nossa infância. Então, eu sou mais cordial. Eu não sei muito abraçar, para mim é cumprimento de mão, é bom dia, boa tarde. Se for um mais novo, bom dia, olá, tudo bom? Um idoso, boa tarde, benção, o senhor está bem? Foi assim que eu fui criado. Conceitos que quando a gente usa, e aí que eu vejo, caraca, velho, as pessoas estão mudadas, mas está valendo. E o esporte nos ensina, todo dia eu aprendo uma coisa bacana. E Com isso que certeza. é a magia que o esporte tem, e fico honrada quando é, muito mais pessoas visualizam essa magia que o esporte Com transforma. certeza. E o que que aconteceu, então? Como é que foi o teu acidente? Porque esse foi uma diferença com relação à história do Vitor, que ele já nasceu portador de uma deficiência, né? Então, ele conviveu com ela o tempo todo. Então, ele processou aquilo dentro da cabeça dele de um jeito. Agora, você não tinha deficiência nenhuma e foi uma situação da vida aí que Tá? mudou as coisas de uma hora para outra. Então, o que que aconteceu com você? O que que aconteceu Eu aí? sofri um assalto ao local onde eu trabalhava, a lotérica. Eu sofri um assalto 25 de janeiro de 2002. 25 de janeiro foi o local de disparo. Uma semana antes, o estabelecimento já tinha sofrido um assalto. Meu primeiro assalto foi uma semana antes. No segundo tentativa de assalto, foi onde que eu fui baleada. Então, é, era para ser, o destino me reservava essa magia que eu estou tendo o privilégio de vivenciar hoje, mas mudou minha vida Pô, completamente, porque eu estava no auge da minha carreira, tentando conciliar ali o esporte amador, que eu jogava futebol feminino na época, com trabalhar e criar uma família, Você né, você que já estava não com era uma quantos tarefa anos? fácil. Você estava com quantos anos? Eu tinha completado 24. Você tinha completado 24. Eu completei 24 em dezembro, fui baleada em janeiro. Putz.
Presente de grego. E aí, como é que foi o teu processo de recuperação aí? Aí você foi para o hospital, Então, imagino, deva ter aí ficado. foi, a batalha começou ali, quando eu fui baleada, porque eu estava no processo de restauração da minha família, tentando organizar a perda da minha mãe, com os meus filhos, com os meus irmãos mais novos. Aí veio mais essa. E ali foi a batalha, a verdadeira batalha. Porque hoje, você ficar em coma, você não reconhecer as coisas durante um período ali de 6 meses, eu não tinha noção. Ah, depois de um ano que eu vim ter noção que eu ainda não falava, Nossa! então eu levei um ano para mim sentar numa cadeira de roda, levei 2 anos depois da terceira reconstrução facial para mim começar a voltar a falar. Então hoje eu falar fluentemente como falo hoje, para mim é uma das maiores dádivas que Deus me deu novamente. Você foi baleada onde? Você foi baleada na cabeça? Fui na nuca, Na nuca? sim. Nossa! Eu tomei um tiro aqui na nuca Ah, e, e ali eu perdi a bala saiu fazendo um trajeto, né? Dando caminhos à minha vida. Arrancou um dente, quebrou três e entrou. Então ali eu já tive fratura exposta na mandíbula. mandíbula. Quando eu caí ao chão, eu consegui, eu me visualizo que eu já caí sem movimento, mas eu dava a visão, porque a fratura ficou aqui assim, então eu via a boca, um osso assim, com um monte de dente, mas até então eu não sabia que era minha boca, eu não sabia que eu não mexia. Eu Nossa! escutava o policial falando que tinha que afastar, que tinha que esperar a perícia do DML, e na minha cabeça eu estava falando com ele, me socorre, eu estou viva, eu estou viva. Mas eu não falava Ó, bulufas. ele achava que você tinha morrido ali, né? Sim, porque como a fratura foi exposta e a minha hemorragia veio para fora, então eu perdi muito sangue e ficou parecendo um chafariz, eu ficava jorrando sangue assim, ó, passando pela boca. Nossa! Ficou parecendo um chafariz mesmo. Imagino. E aí, bom, Então, hospital, nessa quantas época, cirurgias você aí fiz passou? socorrer. Eu fiz 5 reconstruções faciais. Tenho 5 reconstruções, fisicamente, facialmente, eu não sinto meu lado direito, língua, bochecha. Hum, Eu voltei a piscar depois de muitas técnicas, tudo que se foi lançando, desde o dia que eu sofri um acidente até hoje, eu sempre me submeti à experiência de vivenciar, eh, viver aquele momento, por que não, testar aquele procedimento? Porque ferrada eu já estava, então, na minha cabeça era assim, entende? sim. Na época, quando veio a primeira matéria do Super-Homem, Clark Kent lá, que estava fazendo experiências com células e movimento medular, e que se tinha uma possibilidade no futuro, tudo que foi chegando no Brasil e que teve acesso e quem se colocou como cobaia, eu digo que eu fui uma dessas. Bora. E fui. E fui. Quando eu dei entrada no centro de reabilitação, no CREFES, que eu saí da terapia, eu fiquei assistida, eu fiquei um mês em coma, e depois eu tive uma equipe lá do São Lucas, em Vitória, que era a equipe, na época, eles tinham montado, justamente porque o Brasil e o Espírito Santo tinha sido agraciado com o intercâmbio de procedimentos de células de lesão medular, Tá. um experimento para traumas de lesão medular, mas que fosse traumas recentes. E aí, o Brasil e o Espírito Santo, naquela época, estava tendo o intercâmbio de médicos, uma equipe da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, que foi para o nosso centro de referência de traumologia para fazer a especialização dos nossos profissionais. E eu Tá. dei entrada nesse dia que eles estavam no Brasil e lá no Espírito Santo. Olha, Então, dia e hora marcada, Deus reserva milagres e oportunidades para todos, e puxa. eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Quando eu fui para o centro de reabilitação lá no CREFES, eu dei entrada, eu já estava com 6 meses de cadeia de cama, já, eu não mexia nada, eu tinha uma arte que ficou fixada por causa das reconstruções faciais, a última reconstrução facial,
eu fiquei com a boca parecendo um Frankenstein. Então, era uma armadura que passava, que ela era transfiada de dentro para fora. Então, quanto mais meu corpo fosse desinchando e fosse apertando, aqueles ferros passavam pela pele e saíam. Misericórdia. Foi a visão de momentos, meses, ali foi os primeiros anos da minha vida, foi bem conflitante de recuperação. Então, antes de você começar a reabilitação propriamente dita, você ficou mais de 6 meses internada, Não, passando eu por fiquei essas. em casa, porque, tipo assim, naquela época, como eu estava tendo um surto de infecção generalizada, que ninguém sabia de onde que estava vindo a superbactéria, e quase não se tocava naquele assunto. Então, quando no meu caso, como eu estava num procedimento, eles montaram uma equipe que eles iam na minha casa 3 vezes na semana. Ah, Então, ia uma UTI móvel todo final de semana. Eu fiquei com o entendi. aparelho do São Lucas dentro da minha casa. Eu acho que nenhuma pessoa de periferia teria uma condições dessa. Mas como eu tinha entrado nesse programa, eles colocaram essa unidade porque eu fui uma dessas cobaias que inseriu logo no começo do programa deles. Tá. E Costumo aí, dizer cobaia, costumo dizer oportunidade. é, Aí, e foi o que você falou. eu me atendi. Então, eu não entendi bolufas, não tinha noção de nada. Eu vim ter noção de alguma coisa depois de um ano. De um ano. Então, nessa época, Foi você quando eu falou que você sentei. não movimentava nada, nem braço, nada. Não, só piscava, eu não falava, eu escutava vocês falando, não tinha reação nenhuma. Eu sentia, eu pensava, quando eu começar, eu fiquei com um negócio próximo do coração, porque eu comecei a dar tipo convulsões, eu não sabia, né? Porque eh, a reação no cérebro ainda estava muito precoce. E aí, Sim. quando eu começava a pensar muito, eu entrava em convulsão. Aí o negócio disparava, eles me sedavam. Aí eu voltava, eu não via nada. Durante quase 8 meses eu fiquei nesse estágio. Aí eles tiraram a traco com 7, ia fazer 7 meses. Ah, Aí foi quando eles tiraram a traco que eu comecei a ter reação, né, para respirar, que eu vim entendi. tomar um banho sentada, tomar um banho assim inteiro, de corpo, da cabeça aos Lavar o pés. corpo mesmo. Lavar a alma ali, eu já ia fazer 7 meses, quando eu sentei para me tomar um banho de verdade. Olha. Que me sentaram, né? Que na verdade eu me lembro ainda que foi 4 pessoas que ficaram, 2 ficavam me segurando e 2 me ensaboando. É, Porque uma ensaboava e a outra ia jogando a água por causa de determinados pontos que não podia ter movimento, não podia ter é, chacoalhação na parte aham. cervical minha ainda. E aí, até ali então, putz, minha vida tinha acabado. Imagina, né? Meu filho mais novo ia fazer 4 anos, né? O José Leonardo hoje, que tem 26, ele me chamava, eu não sabia responder, ele, no processo de aprender a falar, também eu não sabia. Então, ali entrou meu pânico, e ali eu acho que entrou ali foi onde que entrou todos os ensinamentos que eu tive com a minha mãe, porque eu Perfeito. tinha que ser referência para alguma coisa. Como é que eu ia ser de alguma coisa para os meus filhos? Então, eu não podia me mostrar fraca, entende? Vulnerável todos nós somos. Não foi a minha falta de andar que ia me deixar vulnerável. Ela só complicou um pouco, porque isso todos nós já somos. É. Cabe a gente fazer diferente e usar as ferramentas que o universo nos dá. Então, você ficou aí, você demorou aí esses 7 meses aí para realmente ter a consciência do estado que você estava, até se recuperar, para aí, a partir daí, então, começar o teu processo de reabilitação, né? O processo de reabilitação, na minha cabeça, começou mesmo quando eu cruzei a porta do nosso centro de reabilitação, lá no CREFES. Ali começou minha reabilitação. Ali começou minha restauração. A forma de como eu já fui acolhida que fez a diferença também nessa minha transformação. Muito Eu importante. acredito firmemente que todos nós estamos preparados ou fomos privilegiados de alguma forma no universo. E eu fui uma dessas. Tive a honra e o privilégio de ter sido, porque eu peguei uma ótima assistente social. Hoje ela é minha amiga, mas além dela ser minha amiga, eu acredito que ela foi aquele anjo da guarda que estava ali para me acolher naquele momento que eu cheguei. Que bom. Porque, aí pensa, eu era órfã de pai e mãe. Responsável legalmente por você, quem? Deus.
e os que aparecessem na sua vida. Que situação, Graças a Deus, eu tinha, na época ainda tinha meu padrasto lá, né? Meu padrasto está vivo, o nome dele é Dermínio, que fez um outro anjo que não que tem um papel importantíssimo ali na minha vida. Ele que me levava para tudo quanto é lugar. Naquela época não se tinha ônibus adaptado, não se tinha nada adaptado. Era aquela precariedade e agradecer porque tinha aquela ainda. E sim. sou grata realmente por ter tido tudo o que eu vivenciei. Quando eu digo para você que sou grata por tudo que eu vivenciei, porque eu vivenciei lá na íntegra, né? Sem meios rodeios, sem naquela realidade nua e crua. E você transformar aquilo numa leveza, que foi, acho que, o grande desafio para todos que se acomete numa adversidade dessa. Então, para todos, é realmente, nós temos uma zona de conforto muito grande quando a gente alimenta tudo isso que temos no nosso dia a dia. Só que pouquíssimos somos programados, somos orientados, ensinados, a palavra, qual é que seja a palavra que consiga transmitir isso, para uma diversidade, como foi essa que eu vivenciei. É, e isso, naquela época, para mim, foi um divisor de águas, porque eu era o chefe da minha casa, o provedor da minha família, dos pão de cada dia dos meus filhos, dos meus irmãos mais novos. E aí? O que muda já no primeiro round, já é a condição financeira. O segundo round é você já lidar com a informação como chega para a família. Ela não vai falar, ela vai ser dependente de vocês para tudo, ela vai vegetar, literalmente. Ouvir isso da boca de um profissional, cara, eu acho que é pior do que o tiro que eu levei. E eu escutei isso. É E uma sentença, né? É uma sentença condenatória, né? sem antes de dar o privilégio da pessoa, só saber se a pessoa vai lutar ou não. Entende? Aí, tipo, a família já não tem a estrutura, já começa ali, você já não tem uma base, e a pouco daquela base ruiu, fi. Mas não quer dizer que daquelas ruínas você não consegue utilizar toda aquela ruína como um produto de transformação, de subir uma muralha, de fazer uma muralha, de fazer um degrau. Muralha eu acho muito pesado, mas um degrau para mim já tem um poder de transformação, literalmente. Sem E que dúvida. foi isso que eu fiz. Minha irmã não podia lidar porque ela tinha a família dela. Sobrou para quem? Meu padrasto. Na época também a minha companheira, né? Eu estava recém morando com uma pessoa na época, que ela tem nome, que eu falo com muito orgulho, o nome dela é Cláudia, e que foi aquela pessoa incondicional na minha vida. Durante 12 anos ela fez a diferença na minha vida. E o restante, ela já tinha me formado ali, eu acredito que ela me deu o privilégio de formar, foi a que transformou essa mulher e atleta que sou hoje. Mas, como uma pessoa que sofre um acidente, o primeiro pânico dela é o que ela vai fazer depois. Mas a nossa batalha não começa pela nossa lesão, e sim pelas pessoas que nos cercam. Porque a forma de como é transportada aquela situação para as outras pessoas é que faz a diferença ou que se torna o nosso calvário. Porque na minha época eu não tinha pai, não tinha mãe, então eu tinha que contar com quem fosse me acolher, essa é a verdade. Então, quando fala que você não vai fazer nada, que você vai ser dependente para tudo, aquilo assusta as pessoas no Claro, apavoramento mais do que a natural. situação que ela já está vivenciando, entende? E isso aconteceu comigo. Eu acho que o meu pior labirinto que você vê não foi aonde que eu caí, e sim as pessoas que me cercavam ali, a forma de como eu orientava elas. Chegou uma hora que eu falei, Jesus, me ajuda. Comecei a conversar com Deus, eu falava, Senhor, eu não aceitava, eu só chorava, mas quando eu chorava, na minha cabeça eu estava falando, eu estava conversando. E eu falei de coração, Fábio, eu falei, Senhor, se for para o Senhor fazer uma diferença na minha vida, o Senhor devolva a minha voz. Porque o resto, eu me lido. Devolva a minha voz, porque você tendo voz, você consegue fazer alguma coisa. Eu pensava assim, e é verdade, porque o que me move hoje é a fala. Eu penso assim, eu gosto de falar, eu gosto de brincar, é ali a minha energia, a minha restauração diária. Se eu não acordar sorrindo, não fazer uma brincadeira, não sou eu. Então, é
essa era que me frustrava, porque eu queria falar com você, eu não falava. Eu falava assim, pô, assim você pisca um, eu tô piscando, na minha cabeça eu tô falando trocentas palavras com o Fábio, e o Fábio não estava entendendo do Lufas, porque eu só estava piscando, entende? Sim, E foi durante os meus primeiros 2 anos, foi assim. Depois a fluência de você querer falar era tão urgente que você tentava falar, ninguém entende com Lufas quando uma pessoa está voltando a falar. sim. E a paciência? Então, chegar numa unidade de saúde, como eu cheguei, e a forma como eu fui colhida, fez a diferença com a fonoaudióloga que me atendeu, com a psicóloga que me atendeu, com a assistente social, porque eu passei primeiro, para o meu fisiatra, que me passou por ele durante uns 15 anos da minha vida, o doutor Nelson, né? Que, e muitos outros profissionais que naquela unidade lá do CREFES, que passou pela minha jornada, que fez essa restauração. Lá foi inserido o esporte como uma terapia. Estava fazendo esse programa e eles me convidavam e eu falava, não, eu não dou conta, eu vou, só entendia eu vou. Quando eu estivesse pronta, eu ia. É. E eu conheci o basquete em cadeira de roda, Ah, e você eu fiquei começou pelo basquete? comecei pelo basquete. A natação foi uma aventura de resgate do meu medo. E mais um desafio, porque na época o clube onde que eu treinei, lá em Vitória, que é um clube tradicionalista, imenso lá no Espírito Santo, que é o Álvares Cabral, eu me lembrava, eu tinha lembranças tristes daquele local. Porque quando andava, eu nunca tive o privilégio de cruzar o portão para dentro. Depois, numa cadeira de roda, eu entrar pelo portão da frente. Eu me lembro quando tinha os bailes vermelho e preto lá, que era um marketing deles, né? De gala, que era na época de carnaval, na época das fantasias, que tinha, eu ia, não tinha o muro que tem hoje, eram umas cercas, né? Daqueles É. na coisa mais alambrada, e o segurança dava cada cacetetada assim, ó, porque eu ficava vendendo picolé, doce, quando chegava, e não podia, né? Porque não podia, era de rico. E aí eu tinha lembranças doídas daquele local. Olha E aí, só. quando as pessoas me fez o convite para mim ir no Álvares, não pensa o que vem na minha cabeça. Você está Volta. falando sério? Volta a te dar uma rebobinada na sua É. cabeça. Porque... Aí eu falei, não, você está de brincadeira, você está nadando, né? Aí eu disse, então, um dia que eu tiver de boa, assim, que não tiver o treino aqui, e tiver uma brecha, eu apareço aí. Eu sei que nessa brincadeira, Fábio, entre o esporte, como o esporte foi inserido assim comigo lá no centro de reabilitação, eu entrei no basquete em 2005, 2006. Eu entrei no basquete e fiquei até 2012, 2013. Nossa, foi bastante tempo. E aí eu peguei e pedi o treinador em 2015 para mim me dedicar exclusivamente à natação. Aí eu recebi um convite. Antes disso, eu recebi em 2010, 2009. Na verdade, foi 2009. Estávamos tendo um evento em Vitória para de, é, divulgar os esportes, as modalidades que o Espírito Santo estava tendo em a Grande Vitória em si. E aí foram todos os profissionais que estavam fazendo aquele segmento naquela época. Aí tinha uma galera do atletismo, o meu treinador do basquete, a galera da natação, que eu até então nem sabia que existia. Eu nunca tinha visto uma piscina nem no motel, quanto mais na vida a dia, entende? E aí eu falei, não, pô, você tem um poste bacana, porque nós temos um projeto de natação assim assado para pessoas com limitação ou que sofreram algum acidente. Aparece lá, vai lá conhecer o projeto. Você pode chegar e entra em tal local e fala que você vai falar com o professor tal. Aí foi uma, foi duas, e nem dei ligância. Aí tivemos outro segundo evento, aí encontrei com ele, me reforçou o convite. Eu falei, pode deixar que eu vou. Assim que eu tiver uma brecha, eu apareço. Só que no basquete tinha umas amigas, a gente faz muito os acolhimento, né?
E aí tinha uma amiga minha ela é minha amigaça, a Thelma. Ela tinha muito mais comprometimento, assim, fisicamente, eu achava, do que eu, porque fisicamente ela era, sabe? E aí eu falava, eu tô fazendo natação. Eu zoei, eu falei, não, tá fazendo natação aqui? Você tá zoando comigo? Pô, você sumiu, não tá fazendo mais o basquete? Não, porque agora eu tô na natação. Mas natação? Aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que ela nada? Não, não acredito. Ah, como eu sempre falei, eu sou muito zoadora. Eu falei, para, eu chamava ela de perna de pano. Para, perna de pano. Tá zoando comigo? Pô, meu, eu tô falando pra você, então pega um ônibus, tá fazendo o quê? Aí eu falei assim, tô aqui no CREA, mas essa galera, pô, eu xingava na época quando eu ia pro treino e a galera não ia. E aí eu ia de ônibus, cara. Então, pensa, eu largava meus filhos, era uma forma de eu ocupar a minha cabeça. Então, o esporte veio na minha vida para ocupar aquilo que eu precisava ativar. O que estava parado, o que eu precisava conhecer. E assim eu entrei no basquete. E aí, em 2009, eu criei coragem. No final de 2010, fui conhecer, aceitei o convite dela. Quando chegava, assim, caralho, tá boiando mesmo. Não é, isso é, né? Porque né, eu já estava falando na época, eu falei assim, caraca, bosta boia. Aí a gente caiu na risada. Ah, não, eu vou fazer esse negócio também. Aí, tipo, aí todo mundo parou o treino lá, que eu tava treinando e tal. E ele já queria me colocar na água, assim, não, calma, eu só vim aqui para me ver, eu não acreditei que ela estava fazendo natação. E isso eu conto, e hoje nós contamos assim na maior leveza, porque nós temos uma amizade, desde quando eu entrei no CREFS, então foi as primeiras pessoas que puxou a conversa comigo, que me levou para o universo, que tinha um outro mundo, né? Existe um mundo paralelo que tem uma beleza que todo mundo vê. Ah, tadinho, e não somos tadinhos, somos pessoas de tamanho, guerreiros, entendeu? De tamanha energia, e que às vezes só precisa de uma oportunidade. Sim. E eu aproveitei essa oportunidade. Sou grata ao Fábio Brasil, ao Martoni Sampaio, que foi meu primeiro treinador do basquete, ao Fábio Brasil, ao Leonardo Biglinas, que foi o meu último técnico recente, de pouco tempo atrás, por todas as oportunidades que eles me deram para vivenciar esse mundo do esporte. E se hoje eu sou a atleta que me tornei, muito veio de eu acreditar que eu ainda era capaz, de eu acreditar que não é uma limitação que faz com que a vida da pessoa para, entende? Sim. Essa Hoje, o nosso maior tabu é mostrar para a nossa sociedade, nós estamos num mundo aí de muitas jovens, e tudo, não importa se é jovem, se é velho, em crise do pânico, em depressão, né? Às vezes é falta da pessoa simplesmente acreditar que ela é capaz e aceitar quando ela tem uma oportunidade. A gente não tem nada a perder, cara. Você visualiza aquilo que você está vivendo hoje. Eu estava numa situação que a palavra eu estava na merda. Então, vamos fazer essa merda se transformar num verdadeiro fertilizante. Transformar ela tem uma combustão, e a vida é isso, Sensacional, é? entende? E foi isso que eu busquei fazer. E, e o esporte, ele é aquela matéria que faz aquela coisa que estava se decompondo se transformar numa tamanha de uma matéria-prima da vida, porque já a matéria-prima já era. Às vezes precisa só daquele detalhe, aquela substânciazinha que se coloca. No meu caso foi o acolhimento, no meu caso foi o esporte, no meu caso foi eu querer. O indivíduo tem que querer. E sede de vida Exatamente. eu tenho, cara. É o Sede primeiro, de é a vida eu primeira tenho. coisa. É. Entende? Então, eu tenho sede de vida. Hoje, eu tenho orgulho de falar para as pessoas que eu sou da periferia mesmo. Fazer parte da seleção é um sonho que está ali sendo alimentado, né? Então, no basquete eu tinha um sonho de ir na seleção brasileira. Então, assim, não foi pelo basquete, mas foi por onde mais. Eu jamais ia me visualizar um dia me tornando atleta de natação paralímpica. Eu me tornava atleta de qualquer coisa, menos de natação, porque, eu não sabia nadar. Dois, eu nunca tinha visto, só a não ser pela televisão, quando eu vi Clodoaldo. A primeira matéria que eu vi foi Clodoaldo num evento que estava tendo, Grande Clodoaldo. Clodoaldo e Edênia, e hoje é Edênia e a Joana, que é
é a minha ídola. Me perguntaram quem é sua ídola na natação, eu falo Joana Jaciara Neves. Porque além de eu, pela forma de como eu via ela no circuito e da forma que um dia eu fiz uma pergunta a ela. Eu cheguei um dia para ela, eu já estava dentro do evento, pô, pensa que eu esperava ele chegar da competição, ficava letietando com meu celularzinho ali, xing-ling, para me tirar uma foto com eles. E aí um dia eu cheguei, você tira uma foto comigo? Ela agora. Eu chamava ela de gigante, chama ela de gigante. Ela tem nanismo. E, e aí eu falei para ela assim, como é que eu faço me assim igual a você? Ela falou assim, traz de emagrecer esse jeito e treinar. Eu ia assim para ela, uai, eu já estou fazendo. O que, que eu preciso fazer? Então, fui buscar as ferramentas que o esporte dá. Então, foi onde que eu me vi. Eu falei, caraca, velho, eu tô me tornando uma atleta, eu tô no meio dos ídolos, porque eu só vi do outro lado da televisão. E, e aí você se dá conta que o esporte é aquela ferramenta de restauração, cara. E Exatamente. hoje hoje eu me vejo por todos os processos que eu passei, desde um coma, desde você não ter uma cadeira de roda para sentar, desde você olhar assim para os seus filhos e você ter que fazer escolhas. E você fala assim, Senhor, ok. E quando você fala, Senhor, ok, no outro dia ou em alguns minutos depois, parece pessoas na sua vida que vai fazendo, vai transformando aquilo ali. Então, eu posso falar para hoje, para qualquer pessoa, eu falo, cara, agradeça a Deus. Faz qualquer coisa que você estiver vivenciando, porque Ele tem um propósito na vida de todos nós. Mas como a gente faz essa transformação, começa de dentro de você. Quando você Exatamente. visualiza aquilo que você está vivenciando, quando você não nega aquilo que você está vivendo. Eu nunca tive vergonha de falar que eu dormi dentro, em cima de 2 taubas e 4 lajotas. Mas a minha batalha era que meus filhos dormissem em cima pelo menos de um colchão. Quando eu entrei no esporte, o esporte, ele resgata, resgata. Mas se você não vivenciar ele lá na essência e valorizar cada processo que você teve lá atrás, não importa qual lógica que você teve, você não vai valorizar isso. É, exato. A garotada que está chegando aí hoje, quando eu fui para o basquete em cadeira de roda, eu era grata porque eu via a galera se esforçando para levar a gente para uma competição, num numa microvan, um monte de atletas que estavam ali. Quando eu falo atleta, porque todos nós somos atletas, independente daquele que faz uma modalidade, não. Hoje eu sou uma atleta de alta performance porque eu faço uma modalidade, mas todo indivíduo já é um atleta em si, porque Sim, cada esforço que fazemos para lidar com as diversidades que cada um tem, às vezes não tem um teto, mas tem um sorriso, tem uma saúde, mas não tem uma casa, existe falta de oportunidades. É como a gente transforma isso tudo. sim. Não adianta você ter um pai ou uma mãe se você não valoriza todo o esforço que eles fizeram para com você. Porque nasceu com uma limitação. É dois mundos diferentes. Quem nasce com uma limitação, quem nasce com uma deficiência, ou qualquer que seja, né? Porque todos nós temos isso. Só que uns é perceptíveis e outros não. É, sim. E como cada um visualiza isso? Então, eu, Patrícia Pereira, coloquei no meu resgate de vida e para o que eu pudesse passar para as pessoas que estavam ao meu redor. Você levantar a cabeça e reaceitar que a realidade ela vem para nos modificar e para nos moldar, mas você também vem para moldar e modificar as coisas que estão ao seu redor. E o esporte fez isso comigo, e eu acredito que o esporte vai continuar fazendo isso com outros, mas aqueles e outros e outras que se abra, que se permita vivenciar. Você vai chorar? Vai, eu choro. Eu chorei antes, eu choro hoje. Eu tinha sonhos lá, eu tenho frustrações hoje aqui, entende? Mas é o que nos motiva. É, sem Em dúvida. 2019, eu estava no auge da performance, então eu nunca imaginei me tornar atleta de natação, me tornei uma atleta de natação reconhecida, é, da onde que ninguém tinha perspectiva nenhuma. Hoje, eu sou Patrícia Santos, uma atleta paralímpica, medalhista do Rio, medalhista em Tóquio, medalhista em todas as competições para a qual eu fui. Mas eu sou Patrícia Pereira dos Santos, a cidadã que não desistiu de viver. E eu falo para todos os cidadãos, não desistam de viver. Valorize a vida pelo qual o que você tem.
pode ter certeza que o que você tem, se você quiser fazer a diferença, você já está fazendo a diferença. Perfeito. E eu acredito, eu sou essa atleta, eu sou esse cidadão comum. E quando eu saio da borda da piscina, eu me torno novamente uma cidadão comum, Claro. entende? E, e isso, o esporte, hoje nós temos muitas ferramentas. Nós temos vocês, jornalistas, eh, profissionais, e transforma essas falas do outro lado de uma tela, da forma como muitas pessoas às vezes não visualizam. Então, eu parabenizo você por você estar me dando essa oportunidade. Eu ser a Patrícia, entende? Uma mãe, uma pessoa comum, né? Mas também um profissional hoje do esporte, É. né? Uma atleta de alta performance. E o esporte é isso. É, o esporte é vida, é, mas o ser humano em si, ele já é vida. Então, É, aí você foi para Rio, Tóquio, medalha no Rio e em Tóquio? fui. As competições que eu passei foi Rio, México, Mundial do México 2017, Parapan Pacífico em 2018 na Austrália, ah, Sensacional. depois na Itália, na participação no World City, e na Inglaterra, em Sheffield também, depois Tóquio, aí ano passado Portugal, em Funchal, na Ilha da Madeira, me tornei, saí com sonhos e objetivos alcançados para aquela competição, é, que era melhorar e performar, tirar os traumas que uma situação como a minha, de ter me envolvido num teste positivo ali, para muitos é um fim de carreira, para outros é manchar a sua carreira. Não digo que manchou, ficou lá um traço de aprendizado, um traço de melhor conhecimento, né? Sim. Coisas que faz parte e é necessário o processo de um atleta performista como me tornei hoje, de uma pessoa que sai do sedentarismo, que sai de um pós-trauma e visualizar um outro universo que ela desconhecia. Então, ter o conhecimento desse universo, sendo inserida nele, demanda tempo. Hoje, eu confesso para você, Fábio, que se eu não tivesse, não acredito que não só eu, mas muitos outros atletas, as oportunidades que estamos tendo com os psicólogos, que eu venho parabenizar aí, essa ferramenta de tamanha importância dentro do universo esportivo, que é hoje um psicólogo, porque ele trabalha a sua mente para lidar e transformar seus nossos raciocínios numa coisa mais produtiva daquilo que você alimentaria como frustração. Sim. Talvez se eu não tivesse tido eles naquele momento lá atrás como uma paciente, eu não teria, eu não saberia lidar com aquela situação que eu estava vivenciando logo no auge de uma profissão, para a qual eu estava me tornando uma atleta competitiva, né? Que a gente fala performista, né? De performance e coisa e tal, que ainda tem Aham. sonhos ou alimenta sonhos. Vivenciar esse outro lado, para mim foi frustrante naquela época, em 2019. Mas o meu luto durou 6 meses. A minha tristeza, eu alimentei ela o meu primeiro mês em si, quando eu tive que sair de dentro da competição e ser escoltada. Para mim foi o meu maior choque. De todos os choques que eu levei na minha vida, não foi eu ter levado um tiro, foi eu estar vivenciando aquela situação como atleta. E era uma outra coisa que eu também você não se prepara para isso. Sim. Você já sabe que existe, mas você não imagina que você vai ser o alvo ou que você vai se tornar o alvo, entende? Mas a forma de como eu lidei com ela que fez a diferença. Mas a forma de como eu lidei, eu aceitar ela, mas também a forma de como teve os resgatadores, que eu costumo dizer, e o Luan Antônio, ele foi um resgatador, ele não foi só um profissional, ele foi um resgatador, ele me resgatou
ele me transformou novamente. Ele me fez usar de matérias que eu não achava que eu tinha e que de tamanha, importância e produtividade ela ainda tem, entende. E se tornar uma atleta de performance hoje, com, incentivo ou sem incentivo, vai de cada indivíduo. Como eu quero buscar isso? Volto a dizer, se a gente não tiver disciplina dentro de você, com você, para com você, não adianta, quaisquer que seja o profissional que passe na sua vida, você não vai utilizar, você não Sim. vai fazer a combustão acontecer. E qual que é o teu Isso contato, Patrícia? Onde que as pessoas te acham na rede social? Você tem o Instagram, né? Qual que é a tua conta tem no Instagram? Patrícia Santos para atleta Patrícia Santos para atleta, legal. e no Facebook Legal. e no meu celular mesmo, quando me ligo, se eu não atender porque eu estou no treino, mas pós-treino eu respondo todos. Sempre que é permitido e dentro da realidade que a gente está vivenciando, eu estou numa preparação, então, você prioriza aquilo que você Sim, necessita, né, como, hoje é uma prioridade que você tem que fazer, né, o que você quer, como atleta, que você precisa para você melhorar amanhã, já começa no hoje, claro, sem no dúvida. aqui e agora. Então, tem coisas que eu tenho que me eu priorizei a não, usar muito dessa ferramenta que é a rede social, não porque, tá foda, não, porque mentalmente, utiliza ela só o necessário, Tem que ou estar demanda para foco que ali, né? outros para ficar no foco, entende? Essa é a minha meta. E é uma característica minha, os meus resultados em si, desde sempre, não se mexe no time que está ganhando, porque eu sempre adotei isso. Sou grata por ser velha, né, mas uma velha lá de trás mesmo, porque eu não tive essas ferramentas de tecnologia que a juventude toda tem hoje. Então, eu não consigo me prender tanto a elas, entende? Por mais que ela seja necessária no meu mercado hoje. Hoje, um atleta brasileiro, ele não tem vida se ele não tiver o auxílio da ferramenta que é a Sim, rede social. sem dúvida. E sou grata por essa ferramenta, né, por senão não teríamos os colaboradores e os patrocinadores de sonhos, os resgatadores de vidas, entende? Os transformadores de seres, então, que são os empresários, que são vocês, e que são todos, somos todos transformadores em si, né? Porque você está me permitindo me transformar na uma pessoa, na Patrícia, mostrando o que eu já vivenciei e o que eu quero vivenciar. E se não fosse o seu conhecimento e a sua plataforma, eu não estaria tendo essa oportunidade. E eu, Patrícia, não estaria tendo a oportunidade de compartilhar com todos vocês aí. E nós é uma via, né? Uma que Com vai, certeza, é uma via, um fluxo contínuo, costumo dizer. com As certeza. pessoas falam que é uma via de mão dupla. Não, eu costumo dizer que, para mim, soa com maior clareza e transmite melhor aquele fluxo de energia, de compartilhamento ali de conteúdos. Com certeza. Beleza, Patrícia, valeu mesmo. Muito obrigado pela tua história, maravilhosa, e por você ser Fábio, esse eu que te exemplo para mim. agradeço aí, agradeço a todos os colaboradores, os seus telespectadores, que acompanham aí a sua rede, que nos acompanham em si, por esse privilégio. O privilégio e a honra foi minha, Legal. tá? Estou grata também a vocês, por dar esse bate-papo aí e espero ter, com a falatória toda que a gente fala, que tenham passado e as pessoas tenham compreendido da forma como eu falei. Com certeza, foi muito legal. Valeu mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto.